Boa tarde, professor Rui Fangueiro. Muito obrigado por nos ter acedido ao convite de participar nesta conversa, neste podcast. E eu gostaria, em primeiro lugar, que nos descrevesse um pouco o que é que tem sido o seu percurso profissional e como é que surgiu esta ideia de criar a Fibrodynamics, que faz parte também da nossa comunidade empresarial aqui de Monaghan. Muito bem. Boa tarde e obrigado também pela oportunidade. Pronto, eu sou professor e investigador da Universidade do Minho desde 1992. Posso dizer que terminei o meu curso na universidade e iniciei logo a carreira de professor e de investigador na Universidade do Minho. E desde então tenho-me dedicado sempre à geração de conhecimento em materiais à base de fibras. Portanto, fiz a minha licenciatura inicialmente em Engenharia Têxtil e depois enverdei sempre por uma área mais de aplicação dos têxteis numa primeira fase, em aplicações mais técnicas. Depois acabei por fazer o meu doutoramento na área dos materiais compósitos e, portanto, com a aplicação já de fibras como o elemento mais nobre e de reforço desse tipo de materiais. E durante esse percurso tive sempre a preocupação de fazer com que aquilo que foi sempre o alvo da minha investigação tivesse aplicabilidade prática e tivesse sempre, para além da componente técnico-científica, obviamente, e do avanço do conhecimento que nos é tão caro no domínio em que estava a trabalhar, sempre preocupado com a questão mais de transferência desse conhecimento para o mercado e realmente fazer com que as pessoas sentissem que realmente o que fazemos dentro das universidades tem uma influência direta naquilo que é o nosso dia-a-dia. E, portanto, há cerca de 10 anos atrás, 10, 9 anos, portanto, apresentei uma ideia ao programa Ciência Viva, cujo objetivo seria, então, levar aquilo que eu chamava na altura o extraordinário mundo das fibras, que era a área onde eu trabalhava dentro da universidade, onde trabalho atualmente ainda, levar então à sociedade e inundar a sociedade um pouco com aquilo que era o nosso conhecimento naquele domínio. Porquê? Nessa altura, porque tinha a ideia de que, por um lado, aquilo que nós fazíamos, a minha experiência dentro da universidade, era de que aquilo que nós fazíamos lá, e apesar de sermos reconhecidos internacionalmente e de realmente termos um impacto forte ao nível técnico-científico, sob o ponto de vista de mercado e de sociedade em geral, o impacto era mínimo, não é? E, portanto, acho que era preciso criar ali uma base de transmissão desse conhecimento, da área onde trabalhava então, no âmbito mais social. A minha ideia, e de uma forma muito simples, era que qualquer pessoa sentada no sofá a seguir ao jantar pudesse ver, por via da televisão, algo que fosse mais técnico ou científico, mas descodificado, de uma forma em que qualquer pessoa pudesse perceber aquilo. Tem utilidade prática e que se possa transpor, no fundo, para os bens que nós usamos no dia-a-dia. No dia-a-dia, isso mesmo, claro. E nesse, como disse, extraordinariamente, das fibras, que na verdade é relativamente desconhecido para o grande público, que aplicações práticas, em que áreas de atividade é que as fibras podem ter aplicação? Por exemplo, uma das áreas que se calhar desperta mais curiosidade nas pessoas é a medicina, não sei se tem ou não tem aplicação, não é? Claro. Que áreas é que é possível, portanto, aplicar? Pegando um pouco ainda no que estava a dizer e que tem a ver com esta parte que estamos agora a falar, sobre a qual estamos a falar neste momento, portanto, na altura, com o programa Ciência Viva, então lançamos uma série de formatos que pudessem então chegar à pessoa dita comum, que não tinha então o tal conhecimento sobre as fibras. E um aspecto marcante foi os programas de televisão que fizemos para a RTP, onde realmente dividimos aquilo que era o nosso conhecimento sobre as fibras em 7 áreas específicas, onde incluímos a medicina, os transportes, a proteção pessoal, a construção, a arquitetura, o desporto e, portanto, e o objetivo é enorme. É um leque muito diversificado. Muito diversificado, porque tendo em conta as características que as fibras têm, portanto, elas permitem com que nós as consigamos desenhar ou produzir de acordo com requisitos muito específicos de qualquer aplicação. No caso da medicina especificamente, estou a lembrar de várias aplicações, quer de dispositivos que são introduzidos no interior do corpo humano. Estou-me a lembrar, por exemplo, do ligamento cruzado anterior do joelho, que é muito utilizado
o ligamento cruzado anterior do joelho do Cristiano Ronaldo deve valer uma fortuna, não é? E, portanto, quando há uma ruptura do ligamento cruzado de um futebolista, as fibras aí podem substituir esse tecido natural, portanto, a partir de uma estrutura especial de fibras que depois podem ser absorvidas também no interior do corpo humano e depois deixar crescer o novo tecido e reparar automaticamente portanto, o ligamento cruzado anterior. Podemos também, a nível, por exemplo, é uma área também de aplicação muito interessante, tem a ver com os stents coronários, ou dos stents que são aplicados em artérias, em sistemas arteriais, em que o objetivo é criar um cilindro aberto de fibras e, portanto, que tem o objetivo de manter uma artéria aberta que está obstruída por qualquer situação e, portanto, que esse sistema fibroso tem o objetivo de manter, portanto, a artéria de forma a que a circulação do sangue seja feita de forma normal e que mantenha a funcionalidade necessária. Portanto, são duas aplicações muito diretas. Dois exemplos entre muitos outros. Mas certamente nessa área, o projeto mais interessante onde estive envolvido até agora, na área da medicina com fibras, foi com um colega dos Estados Unidos, da Universidade de Pittsburgh, que trabalha portanto, é um neurocientista, que desenvolveu uma técnica para identificar lesões cerebrais muito reduzidas. Portanto, que as técnicas atuais como ataque e esse tipo de situações não conseguem identificar, e ele desenvolveu uma técnica por imagem, mas necessitava ao aplicar essa técnica, de ter um modelo, portanto, que pudesse calibrar aquela técnica que desenvolveu. E, portanto, para isso ele fez uma pesquisa na internet e encontrou o meu currículo na altura na net. E, portanto, ele precisava de um sistema que fosse um conjunto de fibras que mimetizasse os nossos axónios e que, portanto, por onde passa realmente um líquido, portanto, houvesse fibras que fossem tão pequenas em termos de dimensão de secção transversal, tão diminuta que, portanto, conseguisse fazer passar na mesma esse líquido, mas que pudesse também depois mimetizar então os nossos axónios e pudesse servir então para ele calibrar o aparelho antes de qualquer medição que ele fizesse. Portanto, ele encontrou o currículo na net, portanto, nós começamos a trocar alguns e-mails e passado um mês ele estava no nosso laboratório na Universidade do Minho. Acordámos ali ele viu as nossas competências, achou muito interessante, portanto, e desenvolvemos, através de uma aula de doutoramento, desenvolvemos realmente aquilo que é uma imitação dos axónios para ele poder, então, calibrar o aparelho que desenvolveu. É interessante porque esta interação tanto decorreu na Universidade do Minho, onde nós desenvolvemos os materiais, mas depois fomos acompanhar também a implementação dos materiais na técnica que ele desenvolveu em Pittsburgh, nos Estados Unidos, e, portanto, tivemos também essa oportunidade de trabalhar com ele, portanto, num projeto diretamente financiado na altura pela Michelle Obama, que era a pessoa que estava a financiar o projeto, portanto, através de uma fundação, obviamente, mas a financiar diretamente este projeto, porque nos Estados Unidos tinham muitos problemas, principalmente com os soldados que retornavam de ações militares no exterior, e os Estados Unidos têm muito essas participações, que tinham lesões cerebrais que lhe provocavam determinados sintomas que não eram identificados como lesões cerebrais à partida, porque as técnicas existentes não permitiam. É isso mesmo, claro. Portanto, e a partir dessa técnica ele conseguia realmente detectar algo que estivesse danificado, mas necessitava de poder calibrar então os aparelhos para poder depois fazer essa medição. É um mundo extraordinário. Portanto, isto é mesmo fascinante, é verdade. Inclusive na saúde humana tem muita utilidade. Sem dúvida. Não é medicina muito avançada, obviamente, mas tem muita utilidade. E, na sua opinião, qual é a área de atividade em que as fibras têm mais aplicação atualmente? Portanto, esta é sem dúvida a parte da medicina, sem dúvida que é uma das áreas de ponta onde as fibras têm um papel importante pela sua flexibilidade, pelas características que têm, e principalmente ainda pegando na medicina, porque quando as introduzimos entram no interior do corpo humano, aquilo que estamos a fazer atualmente é torná-las inteligentes, ao ponto de, por exemplo, no stent que eu falei anteriormente, ele não só mecanicamente manter aberta a artéria, mas poder dizer para o exterior, ou informar o exterior, o médico, quem está a monitorizar, perceber exatamente qual é a pressão que é aplicada, qual é o fluxo sanguíneo que está a passar naquele local, quando é que necessita de ser alterado ou ser removido, portanto,
pode, para além de desempenhar a função normal, ter funções, os tais smart materials, os materiais inteligentes que nos permitem retirar mais informação do que aquela que normalmente o material comum consegue fazer. Há outras áreas, onde certamente que a área dos transportes é uma das áreas mais fantásticas também da aplicação destes materiais, e aí duas questões importantes, não só na área automóvel, mas na aeronáutica, portanto, nos transportes marítimos, portanto, há várias aplicações, porque estas fibras, como eu disse, têm uma panóplia de propriedades muito alargada, e, portanto, nesta área dos transportes tem duas questões que são importantes. Uma que tem a ver com a resistência mecânica, portanto, e aqui estamos sempre a falar da substituição de materiais tradicionais, como é o aço, por exemplo, que tem problemas de ser muito pesado e de ter os problemas de corrosão. Portanto, e as fibras, como as de carbono, as de basalto também, que são muito caras aqui também a esta zona, as de basalto, as de vidro, têm essa capacidade de serem leves e ao mesmo tempo serem mais resistentes que o aço. E, portanto, a partir daí nós podemos desenvolver uma série de componentes que podem substituir facilmente, ou de uma forma muito direta, estes materiais mais ditos tradicionais que até uma determinada altura eram usados em grande escala, ainda são, obviamente, neste tipo de sistemas de transporte e diferenciados, mas com especificações muito interessantes. E, portanto, isso é, sem dúvida, uma das áreas mais importantes. E, portanto, e a nível industrial é algo que está também muito desenvolvido já. Qual é a tendência neste domínio? É termos estas fibras que são altamente resistentes, mas que sejam também biodegradáveis. E, portanto, esta conjugação da componente ambiental com a componente de performance é, sem dúvida, o que está agora aqui. É o grande desafio. É o grande desafio, sem dúvida. Daí o interesse das fibras naturais também, e que aqui nos Açores também nos diz muito a implantação da Fibronamics cá, porque nos interessa, sobretudo, ter sistemas que sejam inteligentes, resistentes, mas sejam de base natural. Claro, é isso mesmo. E, portanto, esse é o grande desafio que temos pela frente em várias áreas, e áreas de transportes, sem dúvida, porque nos interessa sempre reduzir o peso dos veículos, porque dessa forma também consomem menos e têm uma capacidade de carga maior. Que é mesmo bastante resistente. Não? Manter essas características de resistência do material, mas depois aportar uma série de funcionalidades que conseguimos a partir das fibras e não conseguimos a partir de outros materiais. Portanto, isso é uma vantagem muito importante. Surgiu a partir da Universidade do Minho, portanto, é o que se costuma designar uma spin-off, não é? Sim. É uma empresa surgida a partir de investigação aplicada, não é? De conhecimento produzido na universidade. Porquê é que escolheu os Açores? Porque como é que os Açores aparece no meio disso? E também, se pudesse falar um pouco de projetos que está a desenvolver aqui na região. Os Açores aparecem de uma forma... Nós, no âmbito da plataforma Fibronamics, criamos muitos momentos de interação com a sociedade, onde incluímos também workshops, sessões de divulgação de novas tecnologias e de novas soluções, de novos produtos, do avanço da investigação. E numa destas sessões, portanto, há uma pessoa dos Açores, portanto, nesta altura também está connosco neste projeto Fibronamics Açores, que, portanto, a seguir à sessão me envia um e-mail e, portanto, diz: eu gostava de falar, sou açoriano, adoro aqui a dinâmica da Fibronamics no continente, acompanho-vos há muito tempo, mas gostava também de ver a possibilidade também de levarmos essa dinâmica para os Açores. Portanto, isso foi a faísca que nos fez também procurar um pouco mais sobre o potencial da utilização das competências da Fibronamics nos Açores. Portanto, eu diria que foi esse momento de partida para depois nós começarmos então a trabalhar e a encarar essa possibilidade como algo que seria realmente fazível e que seria de implementação. E a partir daí desenvolveu-se um processo bastante rápido, eu diria, não é? Houve uma série de interações com os vários organismos aqui sediados, principalmente em Ponta Delgada, governamentais, não governamentais. Começamos a perceber um pouco mais o tecido empresarial da região, qual era a relação do tecido empresarial também com as entidades do sistema científico, como é que se relacionavam. Vimos numa primeira fase que tudo estava a acontecer ainda nesse domínio e achámos que seria, sem dúvida, uma boa oportunidade para trazermos algo que nós já tínhamos consolidado e que já tínhamos provado que realmente funcionava bem
e que portanto, tinha já algumas provas dadas e que seria interessante trazer o mesmo modelo para uma região que se calhar ainda estava um pouco carente desta relação ciência-mercado, valorização, transferência de conhecimento e pronto, e a partir daí tudo nos foi... Então, vale a pena vir para os Açores. Sem dúvida, sem dúvida. Nesta altura passada, penso que estamos cá instalados há 3 anos, acho que o balanço é muito positivo. É muito positivo. E já tem interação desenvolvida com empresas regionais de algumas áreas. Sim, temos aí várias. Sim, temos várias. Disse há pouco, pronto, há também aqui o aproveitamento de materiais endógenos dos Açores para alguns projetos de desenvolvimento que estão a efetuar. Não é? Claro. Quando nós desenhamos a nossa estratégia de implementação nos Açores com base em 2 pilares principais, ou 3 eu diria. Um primeiro que tem a ver com aquilo que nós definimos no início como os projetos âncora de implantação da Fibernamics e que tinha mais a ver até com projetos que nós consideramos estruturantes para a região também e que realmente aproveitam recursos endógenos que existem em grande quantidade e com enorme potencial de serem valorizados e que nós identificamos como não estando a ser tão valorizados como poderiam eventualmente ser. Estou a falar do basalto, portanto, como o elemento de base para a produção de fibras. Lá está as fibras. Que há com fartura, não é? Não há nada que há falte. E, portanto, o que é que falta? Falta a tecnologia e depois as aplicações daquilo que podem ser as fibras. Continuamos a acreditar nesse projeto, temos dado alguns passos também nesse projeto e esperamos que brevemente também possamos ter resultados práticos desse projeto âncora que nós achamos interessante. Depois, a questão de usar as fibras naturais, lá está a ideia das fibras naturais como elemento de base para algo altamente técnico e abandonarmos a ideia de fibra natural como algo mais artesanal. Portanto, temos um desempenho muito elevado a partir desses materiais. E, portanto, começamos com as fibras da conteira, mas as fibras do ananás também nos interessam. Portanto, há uma série de plantas que, principalmente fibras vegetais, que nós estamos a explorar no sentido de as aplicar tecnicamente em várias áreas. Portanto, isso era outro projeto âncora. E o terceiro tinha a ver ou tem a ver neste momento, que são as fibras produzidas a partir da proteína do leite, da caseína, e, portanto, porque sabemos também nos Açores é algo que existe também com fartura, se calhar até existe um excedente de uma capacidade acima daquela que realmente as cotas impõem neste momento, há também algum desperdício que pode ser usado para produzir fibras também a partir fibras não de origem vegetal, mas de origem proteica, que têm muito interesse, sobretudo na área da saúde, e é onde nos interessa explorar esse tipo de fibras. Portanto, eu diria que estes são os projetos âncoras mais ligados à parte da investigação. Depois, um segundo pilar de transferência de conhecimento e de interação com as empresas. E nesse domínio temos já 4, 5, 6 projetos em andamento com várias empresas aqui da região. E lá está, novamente aproveitando os recursos endógenos, a fibra do ananás, por exemplo, é um dos projetos que temos levado a cabo, mas também os resíduos da transformação portanto, do basalto, também estamos a transformar em compósitos e a produzir revestimentos de fachadas, de pisos, de mobiliário urbano, portanto há vários trabalhos. Isso é extremamente interessante porque permite progredir na cadeia de valor relativamente a matérias-primas que até agora eram usadas quase num primeiro processo de transformação apenas, não é? E depois não se aproveitava essas potencialidades todas. Sem dúvida. Disse, é muito interessante que também está a fazer transferência de conhecimento para empresas da região. E precisamente esta transferência de conhecimento é um daqueles aspectos que se fala sempre que é muito difícil, não é? Transpor conhecimento produzido nas universidades, nos centros de investigação, para as empresas. Ainda hoje de manhã, no debate que tivemos assistindo com o Sr. Comissário Europeu, o Dr. Carlos Moedas, isso foi um assunto que foram unânimes em considerar que é muito difícil, quer ele, quer o Sr. Reitor da Universidade, quer mesmo o Sr. Secretário do Mar, Ciência e Tecnologia. Na sua opinião, quais são as principais dificuldades, os maiores obstáculos que se levantam a essa tão importante transposição de conhecimento para as empresas que, por vezes, estão de costas voltadas para as universidades, para os centros de investigação e vice-versa. As universidades também não se aproximam, por vezes, devidamente das empresas. Como é que se pode ultrapassar isso e o que é que acha que é necessário para que esses obstáculos sejam transponíveis mais facilmente? Eu penso que, nesse aspecto, nós não temos implementado ainda em Portugal, estou a falar como um todo, obviamente,
uma cultura de ligação universidade e empresa. Portanto, falamos muito e falamos sempre mais das barreiras do que propriamente das soluções que podem ser implementadas. Essas barreiras foram aquilo que levaram à criação da plataforma Fibernamics, o tentar vencer barreiras e fazer com que essa transferência de conhecimento aconteça. Há vários problemas que todos juntos, se calhar, conjugados, se transformam nessa parede que às vezes é quase intransponível, não? As pessoas têm a ideia que é intransponível. Logo, os problemas estão de parte a parte, não é? Por um lado, das empresas reconhecerem que realmente o conhecimento que se faz ou que se gera na universidade pode ter interesse para o desenvolvimento económico da própria empresa, mas depois também da parte da universidade, portanto, reconhecer que realmente aquilo que faz não é só para gozo pessoal do investigador, mas deve ter uma visão muito mais alargada e uma aplicação prática daquilo que faz. Eu dizia quando lançamos a Fibernamics, e dizia muitas vezes nos workshops que nós lançávamos, e dizia aos empresários que para vir à universidade não era necessário vir de fato e gravata, portanto podiam vir como quisessem e não precisavam de dominar completamente a linguagem científica daquilo que pretendiam. Portanto, tentei a partir daí também criar destruir uma barreira, porque aquilo que eu sentia muitas vezes como investigador é que muitas empresas vinham à universidade e vinham muitas vezes constrangidas pelo facto, será que eu vou usar a palavra correta? É um mundo diferente. É um mundo diferente, não é? Isso sempre com receio e constrangidas. Claro, isso mesmo. Por outro lado, também se sentia o desconforto dos investigadores, ainda se sente em alguns casos, quando estão em meio empresarial, porque realmente é um mundo completamente... aproximar-se. É isso mesmo. Agora, o que eu penso é que o investigador não tem que se tornar num técnico empresarial, nem a empresa se tem que tornar num investigador, não é? Portanto, não tem que se transformar numa universidade. Portanto, há características do mundo universitário e há características do mundo empresarial que só em complementariedade é que podem ser as chaves de sucesso. E, portanto, isso é que é preciso comunicar e é preciso continuar a aplicar esta complementariedade, esta simbiose que é preciso... E que no caso da Fibernamics, pelos vistos, tem tido sucesso. Sim, e tem sido conseguido, não é? Sim, nós temos... Até mesmo aqui na região, para a aproximação e transferência de conhecimento para algumas empresas dos Açores. Sim, sem dúvida. O modelo... Portanto, não é nada impossível de se fazer em Portugal, nem intransponível. Claro. É preciso quebrar essas barreiras e conseguir fazer essa aproximação. Não é? Eu penso, e cada um saber exatamente qual é o papel que desempenha nisto, que acho que é algo que está ainda muito indefinido. A minha questão hoje de manhã realmente foi no sentido de se existe algum modelo que é um modelo ótimo, tanto a nível daqui da região como a nível mais aberto da União Europeia, para este tipo de ligação, se é necessário criar novas entidades para a fazer, se é a própria universidade que a deve levar a cabo, se é preciso criar uma interface para fazer a ligação. E, portanto, isso não está definido, não é? Isso é algo que eu reconheço que no âmbito da Fibernamics isto parte de uma ação individual quase, não é? Que ganha o seu espaço pela ação individual. E muitos outros colegas fizeram o mesmo, porque sentiram que realmente havia um espaço e realmente vale a pena trabalhar nesse sentido. Portanto, quando fomos ao catálogo ver, agora quero transferir tecnologia, o que é que eu tenho que fazer? Portanto, não há nada a definir. Portanto, nós, se calhar, estamos a definir aquilo que pode ser o modelo mais interessante. Agora, o que é facto é que aquilo que nós criamos no âmbito da Fibernamics, pelo seu reconhecimento pela União Europeia como um caso de estudo e um caso de sucesso em todo o panorama europeu, demonstra de alguma forma que aquilo que implementamos está de acordo com aquilo que deve ser feito atualmente. Eu digo atualmente porque os modelos estão sempre a evoluir e deviam estar sempre a pensar naquilo que pode vir a seguir, não é? E, portanto... Outro aspecto que também fala-se muito é que a inovação é uma força motriz de desenvolvimento, não é? E até sabe-se que nos países desenvolvidos cerca de 85% do crescimento da produtividade das empresas deve-se essencialmente à inovação. E, no vosso caso, seguramente que isso também é muito importante, não é? O quão importante é que a inovação foi no vosso processo e tem sido, não é? No vosso processo de desenvolvimento? É muito importante. A inovação, eu diria a inovação intrínseca,
a inovação do grupo Fiber Dynamics como um todo. Portanto, nós também estamos sujeitos a este processo, também temos que todos os dias pensar como é que nós poderemos melhorar esta relação universidade-empresa, como é que podemos melhorar o processo de transferência, novos modelos que poderão existir. Há uma coisa que me preocupa muito, que me preocupa e que me tem levado a pensar várias vezes, como é que eu aplico o mesmo modelo à escala global, utilizando as ferramentas digitais que temos disponíveis, não é? Tendo em conta que o nosso modelo se baseia muito atualmente na proximidade e que temos sempre o investigador muito próximo da empresa com que está a trabalhar. Se quisermos trabalhar com uma empresa na China ou nos Estados Unidos, e já o fizemos também, esta proximidade tem que ser substituída por um modelo mais digitalizado, não uma presença física, mas uma presença digital. E esse para nós é o salto seguinte. Portanto, é isso que eu, neste momento, estou preocupado com essa situação, como é que eu uso as ferramentas da inteligência artificial, dos Digital Hub Innovation Centers, como é que eu uso para poder fazer a transferência de conhecimento à escala global no âmbito das fibras. E, portanto, esse processo de inovação interno, também nós estamos sempre a gerá-lo. E depois, aquilo que conseguimos fazer com as empresas com que trabalhamos portanto, a nossa transferência ocorre sempre muito no sentido de criar novas tecnologias e novos produtos. Penso que realmente é aqui onde nós nos posicionamos. E é com essas tecnologias ou produtos que estas empresas conseguem ganhar diferenciação no mercado, ter retorno maior para aquilo que fazem normalmente. E temos vários exemplos de sucesso de produtos que estão patenteados, que estão no mercado, que as empresas já rentabilizam a partir do conhecimento que nós geramos. Dou-lhe o exemplo de uma carpintaria com quem trabalhamos e que desenvolvemos uma porta corta-fogo, portanto em madeira, mas com um sistema fibroso no interior. E há uns tempos atrás houve um canal de televisão que nos pediu para gravar uma reportagem sobre esse projeto nessa empresa. E eu fiquei a saber, nesse momento, quando foi entrevistado o responsável da inovação da empresa, que já tinham vendido milhares de portas com base naquele conhecimento tecnológico. E, portanto, ficámos, obviamente, muito contentes e é um orgulho enorme, mas esse é que é o grande objetivo, é fechar o ciclo da inovação, não é? Portanto, houve um conhecimento que foi gerado, e aqui as fibras de basalto são também importantes neste domínio. Portanto, foi desenvolvido o sistema a partir de conhecimento técnico-científico, foi implementado em meio industrial, foi feito o desenvolvimento da inovação e completou-se o ciclo com a colocação no mercado e com a rentabilidade económica para a empresa. Mas isto é replicado em várias empresas com que trabalhamos. E este é o nosso modelo e é isso onde queremos continuar a atuar. E é por aí mesmo que as coisas a ideia acontecem. subjacente à missão da Fiber Dynamics, né, é claramente uma ideia que tem fibra, não é? Tem, e que tem todas as condições para ter sucesso no futuro. E eu faria uma última pergunta, se calhar mais difícil, que é o que é que o professor Rui Fangueiro gostaria que daqui a 5 ou 10 anos fosse a Fiber Dynamics? Penso que já respondi um bocadinho anteriormente, mas gostava que ela se implantasse a nível global, estivesse disponível a nível global e que fosse possível que este modelo fosse aplicado da mesma forma, independentemente de ser uma empresa portuguesa, sediada nos Açores ou sediada em Braga ou noutro sítio qualquer, ou ser uma empresa nos Estados Unidos, na China, na Índia, na África do Sul, e portanto o modelo ser aplicado de igual forma e sermos reconhecidos a nível internacional como somos atualmente também a nível europeu já neste momento. Professor Rui Fangueiro, muito obrigado. Obrigado. Muitas felicidades e continuação de votos dos maiores sucessos para a Fiber Dynamics. Muito obrigado. Muito obrigado.